Olá, meus amores, vamos começar então? Aqui, ó, o que são fósseis? Deixa eu só ver se eu pulei alguma outra... Não, começa aqui mesmo. Então, o que são fósseis? Podem ser moldes, vestígios, rastros, ou mesmo uma parte do animal fossilizado, né? Ou do vegetal mineralizado. Então, como eles se formam? Só em bacias sedimentares. Quando vocês olham essa página aqui, vocês têm a resposta, né? Então, o que acontece? A matéria orgânica se deposita, sedimentos vão em cima, parte dessa matéria que não foi decomposta acaba ficando ali nesse registro. Claro que depois de muito tempo a gente pode usar isso como petróleo. Qual a informação que eles nos trazem? O que era antes não é a mesma coisa que é agora, né? Então, ele traz que nas eras geológicas há mudança em uma mesma espécie, há uma variação dentro da mesma espécie ou animal ou organismo, não vou colocar só animal. Então, não é mais imutável como antes se acreditava. Um organismo fossilizado foi encontrado em uma pedreira. Paleontólogos que foram identificaram partes de outros organismos. Como é possível determinar o período no qual se trata o registro paleontológico? Pela datação do fóssil, você consegue fazer uma idade relativa do próprio período geológico. Tá? Aqui, é apenas no Permiano que todos têm algum registro. Estão vendo aqui? Todos têm algum registro apenas no Permiano. Então, por isso que vai ser esse período potencialmente desse organismo. Quais os organismos foram determinantes? Por que o C e por que o F? Porque eles apenas se juntam, ou melhor, coexistem, quer dizer, existem em conjunto, né, no Triássico. Eras para frente ou para trás, eles não se encontram. Sobre os fósseis, né? Mais encontrados em cavernas, não. Rochas sedimentares, sempre sedimentares. Então, gíris metamórfica, não. E na superfície do solo, lógico que não, porque eu vou ter mais processos erosivos e outros de desgastes aí. Continuando. Quando fala sobre Lamarck, né? Ambiente é a mudança de hábitos de um ser vivo, levando a alteração de certas estruturas. Eu tô falando do uso e desuso. Então, é aquela que quando eu uso muito, fica mais vigoroso, eu uso pouco, atrofia. Dos caracteres adquiridos, então, é Lamarck. A explicação para as características dos anfíbios, ó. Sapos e rãs são anfíbios, dependência, apresentam pele úmida. Tá falando tudo que o sapo ou anfíbio tem. A explicação para essas características nos anfíbios. De acordo com Darwin, é a seleção do meio ambiente. Se eu tô falando de Darwin, é isso. Então, pulmão atrofiado, lei do uso e desuso, transmissão de caracteres, destruição dessas espécies. Não faria nem muito sentido isso aqui, senão não existiria mais. Mas isso aqui é tudo Lamarck, as anteriores. Na 5. Diversas espécies de animais apresentam adaptações morfológicas que se camuflam, diririri, que é o famoso bicho-pau, né? Então, de acordo com a teoria mais aceita atualmente, ou seja, do darwinismo. Então, você tem a seleção de organismos mais camuflados porque eles vão ter menos chance de serem predados. As principais observações. Aqui vocês podem colocar a variação interespecífica, a irradiação adaptativa, a convergência adaptativa, o desenvolvimento embriológico, a seleção de organismos mais aptos ao ambiente, né? Como que eu vou explicar a bactéria mais resistente? Então, você tem linhagens resistentes e sensíveis. Quando você usa antibiótico, as resistentes se mantêm e elas vão se proliferando até que toda a linhagem seja só de bactérias resistentes. Então, elas são selecionadas pelo próprio antibiótico. Por que tem uma diferença entre o potencial reprodutivo? Porque o vírus, ele se utiliza muitas vezes de bactéria, né? Ele se replica em
milhões de vírus, milhares de vírus em uma única célula. E a bactéria é por fissão binária. Então, como eu tenho maior potencial reprodutivo no vírus, eu tenho maior mutação também. Vamos lá. Evolução. Para esses cientistas, é a modificação de características. Então, cuidado, evolução nem sempre é melhora. Segundo Lamarck, todo ser vivo surgiu em decorrência de transformações de sua forma primitiva, por geração espontânea, e Darwin afirmava que todo ser vivo, em algum ponto, compartilha um ancestral comum. Dentre as duas são corretas, né? Historicamente falando. O pensamento é descrito no texto, diz ali, ó, há uma grandeza na visão. A partir de um início tão simples, está falando sobre o ancestral comum, né? E a seleção de outras espécies, a mudança de outras espécies a partir desse ancestral, que se baseia mais em Darwin do que em Lamarck. Vamos lá. As espécies dos seres vivos são passíveis de modificação, podendo sofrer mudanças, certo? Prova que nosso planeta foi habitado por seres diferentes são os fósseis, certo? Os que admitem que as espécies não se alteram são fixistas, certo? Aqui, características homólogas têm um ancestral comum, são compartilhadas, certo? As estruturas ósseas das asas dos morcegos e das aves são derivadas de um ancestral comum, são homólogos, certo? A evolução convergente são características similares de formas independentes, certo? São as análogas, tudo certo. Aqui você tem o exemplo dessas estruturas homólogas, que é o que diz aqui, né? Ao comparar a asa do morcego com a asa do inseto, tem uma origem embrionária diferente. Então, são análogas, certo? Entre as diferentes espécies, mudanças no número, no comprimento ou em outras características, tem adaptações a diferentes funções, certo? Tudo certo. Aqui tem o desenvolvimento embriológico, né? Como muda. Então, aqui, filogenias são os clados, né, os táxons. E ontogenia é o desenvolvimento genético e embriológico. Então, as fendas branquiais indicam que o embrião passa por uma fase de peixe antes de diferenciar em mamífero. Todos temos fendas branquiais desde o início. Todos. E aí vai mudando o embrião. A coevolução pode acontecer ao mudar predadores mais perigosos, flutuações no tamanho das populações, equilíbrio genético estável, sim. Acontecer somente quando espécies diferentes têm interações ecológicas desarmônicas, não. Pode ser com relações harmônicas também. Aqui nós temos uma salamandra e um anuro, né? Então, se eu tenho semelhança, eu tenho uma pressão seletiva semelhante. Isso é uma convergência adaptativa. A evolução biológica. Órgãos vestigiais são aqueles que não são muito utilizados. Indicam ancestral comum? Sim. Análise dos fósseis indica que a extinção de espécies faz parte do processo? Sim. Os fósseis permitem estudo comparativo? Sim. Desde Darwin, vários aspectos já foram revistos, o que demonstra sua falta de fundamentação. A gente sabe que não, hoje é a teoria mais aceita. E os órgãos homólogos indicam relações de parentesco. Sim, foi o que foi falado anteriormente.